Qual é a diferença entre usar o passado simples e o passado contínuo? Você tem que saber. Passado simples é uma coisa, passado contínuo é outra. Os dois podem vir juntos. Então, veja, o passado simples, ele expressa ações ou fatos pontuais. Começaram e terminaram no passado. Já aconteceram. Acabou. Aconteceu? Acabou. Uma outra situação também que pode aparecer o passado simples é a existência de um tempo passado específico na frase. Você vai especificar quando aconteceu. Então, nesse caso, você vai poder usar expressões como yesterday, last week, last month, last year, ago e assim por diante. Olha os exemplos. He visited his cousins last month. Ele visitou seus primos no mês passado. Então, estou especificando quando a ação aconteceu, mas ela acabou. Na forma negativa, lembrando, né? Só para lembrar mesmo, o verbo visit, ele é regular, recebeu ED. Quando eu faço a forma afirmativa, eu adiciono o auxiliar did, mais o not, e o verbo volta para sua forma básica, sem o ED. Apenas visit. Então, he did not visit his cousins last month. Daí, ele não visitou seus primos no mês passado. Na forma interrogativa, nós temos primeiro o auxiliar, o did, o sujeito, o verbo na sua forma básica, sem o ED, já que ele é regular, e o complemento. Did he visit his cousins last month? Ele visitou seus parentes no mês passado. Quer dizer, se eu uso o passado simples, eu estou dizendo que a ação aconteceu, acabou, e estou especificando o momento em que ela se passou, em que aquela ação se passou. Já o passado contínuo, ele expressa que a ação era contínua no passado. Como assim? Aquela ação estava em andamento. Se houver duas frases ou mais no passado, aí você tem que observar. É preciso identificar qual ação começou primeiro e qual ação e que demais ações aconteceram posteriormente. Se você tem várias ações no passado, várias frases no passado, uma delas aconteceu primeiro. Então, você tem que conseguir identificar qual foi a ação que aconteceu depois. Por isso é importante estudar os tempos do passado. A ação que acontece primeiro, ela é expressa pelo passado contínuo. Se essa ação for contínua, então quem é que vem primeiro? Vem ele. Ela vai ser a ação que aconteceu primeiro, vai estar no passado contínuo. A ação que aconteceu depois vai estar no passado simples. Mas lembrando, o passado contínuo indica que naquele momento lá no passado, aquela ação, ela estava em andamento, aquilo estava acontecendo. Tá dando para compreender? Olha os exemplos. O exemplo, you were studying when he called. Você estava estudando quando ele ligou. Qual das duas aconteceu primeiro? You were studying ou o he called? O que aconteceu primeiro foi essa, né? You were studying, você estava estudando. Aí eu pergunto, você estava parado lá naquele momento no passado? Você estava lá que nem uma estátua? Não, você não estava. Você estava fazendo algo, nesse caso você estava estudando. Por isso aí é passado contínuo. Aí veio a outra ação que aconteceu depois. Alguém ligou. Essa ação que aconteceu depois, ela vem no passado simples. E em contrapartida, né? Ela interrompeu a outra. You were studying when he called. Na negativa vai ficar you were not studying when he called. E na interrogativa, were you studying when he called? Você estava estudando quando ele ligou. Então, na negativa você tem o auxiliar que é o verbo to be no passado, mais o not e o verbo com ing. E na interrogativa, primeiro was a were, sujeito, e depois o verbo principal com o ing, né? Como eu fiz a pergunta, eu queria saber a respeito dessa ação. Então, é a primeira ação que
é na primeira ação que acontece a mudança, ou seja, a inversão do auxiliar. Eu não poderia fazer a pergunta usando o called. Eu tenho que fazer a pergunta usando essa daqui, porque eu quero saber a respeito dessa. Não quero saber da outra, quero saber dessa. Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido, né, o assunto, o passado contínuo, e que a partir de agora vocês saibam identificar passado simples, passado contínuo e como usar os dois, como identificar os dois.